Olá, empresário e empresárias, sejam bem-vindos. Eu me chamo Ildete Tigre. Todas as semanas eu trago conteúdos para o pequeno empresário. Você que é dona ou dono de um pequeno negócio, não perca de me seguir, porque você vai aprender bastante sobre gestão de empresas. E o tema do vídeo de hoje é como eliminar a rádio peão dentro dos corredores de uma organização. Na sua empresa isso acontece? O que é a rádio peão? Bem, você deve imaginar o que é rádio peão, né? Que são aquelas conversinhas paralelas nos corredores, aqueles grupinhos que se ajuntam para fazer fofocas. Essa é a palavra mais, comumente usada, né? Fofoca. É um termo mais informal. Então, a rádio peão, ela existe de toda a vida. Sempre existiu de toda a vida. E só que foi um termo mais conceituado nos anos de 1970, que foi quando surgiu na ABC Paulista um movimento sindicalista. Então ele se formalizou o conceito de rádio peão. E por que essa rádio peão acontece dentro das empresas ou onde quer que seja que tenha um movimento de pessoas, de grupos de pessoas? Porque são por insatisfação de uma situação ou mesmo por satisfação, aquela conversa começa a rondar ao redores, né, da empresa, das pessoas, de uma situação. E uma coisa mesmo que acontece porque às vezes o empresário ele não tem a maturidade de guardar aquela informação para ele, ou então ele não é claro quanto os processos dentro da empresa que ele tem. Como, por exemplo, acontece de um patrão dar uma demissão a um funcionário. E aí, o que ele faz? Por imaturidade dele, ele fica externalizando aquela insatisfação, aquela chateação que ele teve com aquela pessoa, fica falando que demitiu por isso ou demitiu por aquilo, e fica, externalizando mesmo aquele sentimento negativo. Então aquilo cria um clima pesado, um clima desagradável dentro da empresa, cria um ambiente desconfortável. Então, ao invés das pessoas começarem a produzir, o que acontece? Elas começam a ficar de ouvido, de orelha em pé, para saber o que aconteceu, quem será o próximo a ser demitido, será que haverá mais demissão? Isso fica aquela conversa rondando nos corredores, é muito desagradável. E pior, que é prejudicial para a empresa, prejudicial para o nome da empresa, é prejudicial para o dono da empresa, é prejudicial para a equipe também. Então, se você tem isso na sua empresa, faça de tudo para corrigir o mais rápido possível. Um outro motivo que acontece, que já não é por parte do patrão, acontece porque às vezes ele traz uma pessoa para dentro da empresa, e ele traz essa pessoa para dentro da empresa e não observa o comportamento, se aquela pessoa gosta de ter esse tipo de levar ruídos, levar informações. Porque há quem gosta mesmo de ter esse tipo de comportamento, de levar informação de um setor a outro, levar informação de uma pessoa a outra, levar informação de uma pessoa para um patrão, ou levar informação de um patrão para a equipe. São diversos fatores que fazem acontecer a rádio peão. Essas fofocas, elas rondam dentro da empresa e você que é dono da empresa, você precisa eliminar, porque isso não traz bons frutos, não traz bons resultados. E o de como fazer para eliminar essa questão tão desagradável dentro da minha empresa. São diversos fatores que você pode utilizar para eliminar essa questão. Uma coisa que eu indico que você faça fortemente é analisar qual é a cultura que você tem dentro da sua empresa. É uma cultura forte? É uma cultura fraca? É uma cultura organizacional que preza pela honestidade, pelo cuidado de uma pessoa para com a outra? É uma cultura de pessoas que que tenham cuidado com o ambiente onde todos estão, que guarda segredo, que preza pelo ambiente onde todos querem estar bem naquele local? Você precisa ser claro quanto a isso, deixar isso bem transparente para que todos entendam que a fofoca, sim, ela incomoda você como dono da empresa. E aí, às vezes, acontece também de você não estar presente e eles fazem quando você não está lá. Mas quando a cultura é uma cultura forte, essa cultura, ela permeia entre as pessoas e aí
não vai surgir espaço para que isso fique acontecendo de maneira recorrente. E outra coisa, não faça de conta que você não está vendo. Quando você faz de conta que não está vendo, às vezes acontece. Você está vendo aquilo acontecer e você está fazendo de conta que não está vendo. Por quê? Porque você não quer magoar, você não quer chamar atenção, você não quer tomar uma atitude, você não quer tomar uma rédea daquela situação, e isso só faz com que a situação complique mais para o lado da empresa. Precisa ser vista de uma maneira mais séria, de uma maneira onde você, que é o dono da empresa, precisa tomar as rédeas e eliminar essa situação com as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Você pode estar construindo ideias, mas como descobrir que essa pessoa tem esse tipo de comportamento? Quando eu contrato, eu não sei. Eu até entendo que quando você contrata, você não sabe. Mas sim, quando você contrata, você tem um período de 90 dias para treinar, para desenvolver, para conhecer essa pessoa. E quando você tem esses 90 dias para você conhecer essas pessoas e você não observa, e você não intensifica a atenção, você acaba caindo nessa armadilha. Então, esses 90 dias que você tem um funcionário na sua empresa, é sim para você observá-lo e para saber se esse funcionário pode ou não ficar no seu grupo. Se esse funcionário tem um comportamento que está alinhado com o comportamento e os desejos da empresa. Se essa pessoa não está alinhada, se o comportamento dela não bate com o seu, se o comportamento dela não bate com os demais colegas, se o comportamento dela é um comportamento prejudicial dentro dos 90 dias, que é o período de experiência, você já pode eliminar esse candidato. É melhor você eliminar no período de experiência do que você protelar, deixar ele ficar, e aí ele vai ficar influenciando os demais colegas, porque nem todo mundo gosta, mas quando surge aquela questão de resenha, de bate-papo, do cafezinho, é uma história, é uma outra história, e aí todo mundo se envolve e aí começa todo mundo a entrar naquele mesmo ritmo, naquela mesma situação, e aí sim, isso começa a ser uma coisa normal. Então você, como dono da empresa, precisa eliminar pela raiz, desde o início. Se você percebe que alguém tem esse comportamento, desde o início já elimina logo esse candidato para ele não trazer problemas futuros para a sua organização. E sim, tenha a inteligência emocional. Neste momento, você precisa sim ser forte e ter a inteligência emocional. Porque a inteligência, como é que você desenvolve a sua inteligência emocional? No dia a dia, buscando ter controle daquela situação. Você não vai chamar e ser arrogante com essa pessoa. Chamar, falar, gritar e usar a arrogância, isso só vai tornar a situação mais complicada. Quando torna a situação mais complicada, fica mais incontrolável de você ter a rédea da sua empresa na sua mão. Você precisa sim desenvolver a inteligência emocional, desenvolver a resiliência no dia a dia. E esses fatos, eles vêm na nossa vida para que a gente possa treinar e desenvolver como se fosse uma musculatura. A inteligência emocional é como se fosse uma musculatura que você desenvolve todos os dias. E se a cada dia você tem um funcionário que te traz esse conflito, esse tipo de coisa, essa emoção ruim, é o momento de você desenvolver. Você, empresário, precisa desenvolver as suas emoções, você saber lidar com as suas emoções, desenvolver a sua inteligência emocional. Uma vez aconteceu mesmo com uma dona de uma clínica. E essa dona da clínica, ela foi muito inteligente, porque ela já estava perdida, sem saber o que fazer. E o Dete, não sei o que fazer. Não sei o que fazer porque tá um caos lá e aí tá muito complicado. E ela sofrendo com essa situação. Ela pensou em até fechar a empresa dela, a clínica que ela tinha. Mas aí ela foi treinando, ela fez reuniões com o pessoal. Ela foi bastante claro que ela queria implantar, qual era a visão que ela tinha de futuro para a empresa dela. E ela foi eliminando aos poucos. Ela foi treinando a equipe dela, treinando os líderes que ela tinha. Ela fez bastante reuniões, não foi com pouca reunião não. Mas quando ela foi clara o que ela queria, quais eram os valores que ela prezava, o que ela tinha de certeza que ela queria ver a clínica dela bem colocada na cidade onde a clínica dela é instalada. Ela queria que a clínica dela tivesse bons olhos para com as pessoas que fossem lá. E ela estava ficando envergonhada porque às vezes surgiam conversas que ela só ia saber muito depois. E ela foi persistente, ela fez reuniões, treinou, falou dos valores, falou da visão e
o pessoal foi se encaixando aos poucos. Não foi de um dia para o outro, não foi de uma hora para outra, mas ela conseguiu, ela teve que demitir alguns colaboradores e alguns até pediu para sair porque quando viu que tudo estava se arrumando e não tinha espaço mesmo para fofoca, foi quando ela falou: Ildete, minha clínica até dobrou o faturamento. Depois que eu vi tudo organizado, tudo seguindo no rumo que eu queria, até o faturamento teve 2 vezes mais lucratividade na minha empresa, na minha clínica. Então valeu a pena todo o esforço, toda a eliminação de pessoas, demissão, eu tive que realmente dar demissões e tive que fazer novas contratações, mas agora de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira mais criteriosa, mas valeu a pena. É pesado lidar com pessoas que não querem estar ajustadas com os valores da empresa, mas depois que ela fez tudo, ela falou: valeu a pena todo o esforço que eu tive. Hoje eu posso até viajar e deixar que os meus gerentes, que os meus líderes cuidem da clínica. Quando eu volto, está tudo em perfeita harmonia. Às vezes está até melhor do que quando eu estou lá, porque eles já sabem qual é a cultura. Então, quando uma coisa não está em ordem, quando está em desordem, eles mesmos já contratam. Eles contratam muito bem. Eles corrigem o que deve ser corrigido e corrigem muito bem. E as reuniões continuam. Os valores continuam até hoje. Ela continua fazendo esse treinamento, porque isso deve ser para a vida toda. O desenvolvimento da sua equipe deve ser para a vida toda. Não só fazer uma reunião ali, tentar fazer uma correção, deu certo, deu, se não deu certo também eu vou desistir. Aí, desse jeito, realmente você não vai obter resultados. Em outra situação foi um salão de beleza. No salão de beleza, a dona foi numa esmaltaria. Ela disse que teve que praticamente demitir mais da metade da equipe. Mas quando ela demitiu e fez novas contratações, ela viu que a empresa dela ficou organizada e que todo o processo é realmente um processo demorado. É custoso porque tem que demitir, é trabalhoso fazer demissão, é mais trabalhoso ainda contratar e contratar de maneira correta, porque o processo de contratação é um processo longo, é um processo demorado, mas deve ser um processo criterioso e um processo cuidadoso. E você deve estar se pensando: poxa, mas e agora? Será que eu vou ter que demitir os meus colaboradores? Há empresários que ficam com medo de demitir, há empresários que não sabem como conversar com os funcionários, há empresários que ficam temerosos em magoar. Eu não quero magoar, mas e aí? E a sua empresa? Vai ficar no caos? Vai ficar na bagunça? Os clientes vendo aquilo acontecer, porque isso transparece para fornecedores. Clientes que vão lá percebem esse comportamento. Os novos colaboradores que chegam lá já percebem também esse tipo de comportamento. A Rádio Peão não pode acontecer em empresa nenhuma. Se você quer dobrar a sua lucratividade, se você quer fazer a sua empresa lucrar 2 vezes mais, cuide da sua empresa e do ambiente de trabalho, porque a Rádio Peão, ela vai diretamente no ambiente de trabalho e fica aquele clima pesado, aquele clima chato, aquele clima ruim, vai diretamente no clima. E, claro, a produtividade cai também, porque ao invés do pessoal estar ali trabalhando, desenvolvendo, focado, não, o pessoal está ali, tomando um cafezinho, é no tititi, é no cigarrinho, é numa conversinha paralela, é uma conversa que vai lá longe, é uma conversa que vem, uma conversa que vai. Isso perde sim a produtividade. Há quem defenda que é um grupo legal, de descontraído, mas eu não indico que você adote esse tipo de comportamento na sua empresa. Treinamentos que eu dou, eu peço para eliminar esse tipo de comportamento. Se você é uma empresa séria, que guarda por bons valores, valores de ética, da verdade, da honestidade, de cuidados que um colega tem que cuidar do outro, que outro colega tem que cuidar do patrão, que todo mundo cuida do patrão, e o patrão também cuida dos seus funcionários, cuida do ambiente. Então, eu digo que você deve sim eliminar. Há uma outra objeção. Uma segunda objeção que acontece é: mas isso não tem problema não, daqui a pouco o patrão finge que está vendo, o dono da empresa finge que está vendo e diz: mas daqui a pouco eles esquecem. Só que não esquecem. Isso piora a situação, porque isso acontece com uma conversinha paralela, daqui a pouco essa conversinha já está longe. E aí uma situação que era contornável no início se torna uma situação bem mais complicada, onde você, o dono da empresa, perde total controle. Então, há empresários que ficam, tem problema não, porque daqui a pouco, às vezes, até entra na resenha, entra na brincadeira e coloca apelido em funcionários. Eu já vi
isso acontecer. E o funcionário ficou muito chateado, inclusive já deu questão de justiça. E porque isso é encarado como bullying, a questão de fazer apelidos e uma pessoa, ainda mais um gerente, um dono de empresa, ter esse tipo de comportamento, isso não é admissível. Um dono de empresa ele tem que ter pulso firme sobre a equipe. Não precisa usar da arrogância, não precisa usar dos poderes que ele tem, mas sim, ele precisa ter sim pulso firme e saber falar de maneira que as pessoas entendam por que é ruim aquele tipo de comportamento, porque traz resultados negativos para a empresa. Cliente que vai lá e percebe aquele comportamento, é terrível, é muito ruim. E alguns empresários ficam até sem saber o que fazer. E o Dash, eu não sei se eu coloco câmeras, porque quando eu menos espero a conversa já está longe. E aí eu não consigo controlar isso mais de perto. Porque quando eu vou ver, a conversa já está rondando os corredores e está uma loucura na empresa. O que eu devo fazer? Eu devo colocar câmeras? E eu te digo que você não deve colocar câmeras, não. Eu te digo que colocar câmeras não adianta. Sabe por quê? Quando você sai, eles fazem aquele burburinho, aquela conversa paralela, aquele tipo de comportamento permeia entre todos que estão ali. Mas você sai, eles fazem. Você volta, eles param. O silêncio acontece. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer é implantar a cultura de honestidade. Fazer reuniões, fazer treinamento, desenvolver a sua equipe, fazer eles entender que ali é um lugar sério, é um lugar de trabalho. Sim, vai ter os momentos de ser descontraído, mas esse momento de ser descontraído deve ser planejado, deve ter confraternização final de ano, confraternização, churrasco, pizzaria se você quiser fazer. Agora sim, tudo de maneira organizada, de maneira que não seja de maneira informal. Quando é informal, falando mal da empresa, falando mal do patrão, fica muito desagradável. Então deve sim ter os momentos descontraídos, reuniões, bater metas, fazer festas, sair para pizzaria e tal. Porque hoje acontece, né? Empresários são manter amigos de seus colaboradores. Mas é claro, no momento da contratação, você vai ver as pessoas que batem com a sua natureza, que são alinhadas com os seus valores. Há sim uma forma de se interagir entre a classe empresária e empregado e empregador. Há sim, se a pessoa gosta e está ali e gosta do trabalho, também gosta do patrão, não é uma questão de ser puxa-saquismo, é uma questão de alinhamento de valores. Um outro questionamento foi, e daí o que eu faço? O meu colaborador, ele é ótimo, bate metas, ele traz resultados, ele tem um ótimo atendimento ao cliente, ele faz ótimas vendas, mas ele influencia todos os demais. O que eu posso fazer? Ele faz fofoca demais, ele influencia demais. E aí eu não sei o que eu faço, porque eu não quero perder. Eu não quero perder meu colaborador porque ele é ótimo vendedor. Eu te digo que numa situação dessa você precisa desenvolver esse seu colaborador. Se ele é bom vendedor, se ele é uma boa pessoa, mas tem esse defeito, que é um defeito comportamental, eu te digo que é até um pouco meio complicado, porque quando eu digo contrate por comportamento e trate por habilidade. Por quê? Comportamento você não muda, a habilidade você treina, mas o comportamento, isso já está no comportamento, no sangue dele, já é uma coisa que ele vive, é uma coisa que está na crença dele, que aquilo lá não é prejudicial. O que eu te digo é que você tente treinar, mas se você treina, fala, explica, faz reunião, mostra quais são os seus valores da empresa. É claro, quanto aos resultados, porque uma falta também, a falta de clareza nas empresas fazem com que essas criam insegurança, e aí a insegurança faz os colaboradores conversar entre si e circular esse tipo de conversa. Então, para essa situação de colaborador que é ótimo em vendas, que tem um bom atendimento ao cliente, mas tem esse defeito é ruim porque ele vai influenciar todos os outros colegas. E isso traz prejuízos. Eu não gosto desse comportamento. Eu digo que você também elimine, treine. Se você não conseguiu treinar, mostre para ele que isso é ruim para ele, que isso é ruim para a empresa, que isso é ruim para o time, que isso traz improdutividade para a empresa. Tente mostrar para ele o quanto isso é ruim para todo mundo. E um outro questionamento foi o seguinte, Idete, eu já falei,
É mais ou menos a mesma coisa. Já falei, e a pessoa finge que vai fazer, que vai ter aquele novo comportamento, que vai corrigir, e ela não se corrige. Eu devo demitir essa pessoa? Sim, você deve demitir. Se você já fez com que treinou, já fez de tudo, já fez todas as reuniões, já falou que isso é prejudicial, já fez tudo isso que eu te falei, e ela permanece com esse comportamento, eu te digo que você deve chamar atenção. Fazer uma documentação como você já chamou atenção, que seria uma advertência. Que advertência as pessoas têm o entendimento que a advertência é ruim. Mas se você for ver na CLT, a advertência é o quê? Um esclarecimento, é um treinamento. Você é uma orientação, você está orientando ele que isso é ruim. Deixe claro, documente toda a sua orientação, que você chamou ele em determinada data, e ele está ciente que aquilo lá não é permitido dentro da empresa. Se ele já sabe que não é permitido dentro da empresa e você está sendo claro que aquilo pode levar a uma demissão, anote todo o fato e coloque a data. A advertência ela deve ser datada. Coloque a data em que você conversou com esse funcionário. Na segunda vez que ele fazer de novo, que cometer aquele erro, aquela falha, chame ele de novo, dizendo que ele não se corrigiu. Que se ele não se corrigir, ele pode levar a uma demissão. E aí sim, assine de novo, coloque novamente a data que você está conversando com ele, que você está orientando ele, que você está sendo claro com ele, que ele pode levar a uma demissão. E aí, se ele cometer uma terceira vez, o que você vai fazer? Infelizmente, demitir. Por quê? Na questão de você já orientou uma vez, orientou duas vezes, orientou 3 vezes e ele não se corrigiu, é porque ele não está importando com o trabalho dele, com o dinheiro que ele vai receber, com o trabalho dele mesmo, porque com o trabalho dele ele sustenta a casa dele, ele mantém despesa de casa, despesa de filho, despesa de roupa, despesa de comida. Se ele não está dando o mínimo de importância, ele não pode prejudicar a empresa. E você, que é o dono da empresa, que não pode permitir esse comportamento que está trazendo adversidades e prejudicando os resultados da empresa. Não pode de jeito nenhum. Uma outra situação aconteceu com a empresária. Ela disse que estava tão crítica na empresa dela que ela chegou um dia, estava um bafafá e ela sentiu medo. Ela entrou dentro da sala enquanto o pessoal não foi embora, meio-dia, para almoçar, ela não saiu. Porque ela ficou com muito medo do pessoal agredir. Olha a situação dessa empresária. Ela faltou pulso firme, ela faltou ali coragem de chegar e explicar o que deve acontecer, treinar, fazer o desenvolvimento que aquela dona da clínica fez. Chamar o pessoal, reunir, falar dos valores da empresa. Porque o que vai controlar de fato toda essa situação são os valores. Quando a empresa tem uma cultura forte, essas coisas nem acontecem porque não é permitido. Uma pessoa nem fica numa empresa, ela se sente mal quando ela quer disseminar esse tipo de comportamento. E não há um espaço, não há uma permissão para isso acontecer. Ela simplesmente não consegue ficar em um ambiente em que não há espaço para crescer a fofoca. E aí sim, há vários tipos de fofocas, né? Há diversos tipos de fofoca. Há quem diga que há fofoca boa e há quem diga que há fofoca ruim, que nem sempre é para prejudicar. E eu te digo que nem sempre é para prejudicar mesmo, mas em ambiente de trabalho eu não digo que, mesmo que não seja para prejudicar, eu não digo que deva permitir, porque não se sabe em que momento isso pode ficar ruim. E aí uma pesquisa na Universidade de Toronto, ele chegou à conclusão de que uma conversa paralela dessa pode chegar a 52 minutos. Foram pesquisadas 500 pessoas. E nessas 500, gravando ali a situação, chegou à conclusão de que essas conversinhas paralelas, elas gastam pelo menos 52 minutos. Agora imagina todos os dias você gastar 50 minutos do dia, ou 52 minutos em cada dia. Em 24 dias você está gastando 24 horas jogadas fora, desperdiçando essas horas que você não está sendo produtivo, que a sua empresa não está tendo nenhuma produtividade. E o professor Frederick Taylor, que é um administrador, ele disse que
Por que acontecem essas fofocas com a Rádio Peão? A Rádio Peão acontece por diversas situações, como por exemplo, insatisfação com o patrão. Às vezes a pessoa está ali naquela empresa, mas não tem um bom tratamento com o patrão, que o patrão não tem um bom atendimento, não tem uma boa assistência, então isso causa insatisfação. Então isso faz com que o funcionário busque um apoio nos colegas. Uma outra situação é insatisfação com o salário. A pessoa está insatisfeita com o salário, acreditando, na possibilidade de ganhar mais, na possibilidade de ir para uma outra empresa. Talvez ele nem se desenvolva para tal, mas ele acredita que ele pode ganhar mais, que ele pode ter comissão melhor, ou então por insatisfação de um colega que tem um salário melhor do que o dele. Então isso provoca sim insatisfação, e aí ele busca os colegas que têm aquele mesmo nível de salário dele para estar conversando sobre o assunto. Uma outra situação que causa fofoca é o local de trabalho. Quando o local de trabalho não é um local agradável, não é um local onde eles podem se desenvolver bem, sim, isso causa insatisfação. Então, essa insatisfação faz com que eles busquem apoios uns nos outros. E aí sim, quando encontra pessoas que têm a mesma percepção, que guardam os mesmos valores de fofoca, de rádio peão, de carregar a informação de um lugar para outro, então eles encontram ali um apoio e eles fazem sim com que isso acrescenta cada dia mais na empresa. E eu digo que você, o dono da empresa, que deve analisar tudo isso. Você quer isso para sua empresa? Você tem a maturidade de saber que isso é ruim para sua empresa? Veja só, eu te digo que não é uma situação boa. Você está lidando, isso dá um certo desgaste. Isso é como se fosse uma força obscura que pode te levar a uma situação que uma hora você vai estar sem controle de como trazer uma solução para isso. Perceba que nas empresas grandes, esse nível de rádio peão ela é baixíssimo, porque há muito treinamento. A cultura das empresas fortes, cultura organizacional das empresas maiores, geralmente é uma cultura mais forte, onde eles fazem, tem um refinamento sobre os valores da empresa. Então, tudo se recai sobre os valores que você preserva, sobre o futuro que você deseja para sua empresa. E seja claro com os seus colaboradores, porque é um fator que faz com que a Rádio Peão acontece, é porque assim, o dono da empresa quer que os funcionários tenham um comportamento de dono. Mas no momento que tem os resultados, será que você está sendo claro quanto aos resultados? Você quer que eles trabalhem como donos, que eles se desenvolvam como donos, que eles pensem na empresa como donos, mas na hora que bate meta, não festeja, não tem conhecimento, não fecha o biquinho. Você quer que eles tenham esse comportamento de dono, chegue cedo, saia mais tarde, como você que é o dono, mas na hora que fecha o faturamento, você se abre para eles. Essas incertezas causam sim muitos burburinhos, porque todo mundo quer também saber dos resultados da empresa. Essa falta de clareza no momento de falar dos resultados é um motivo que causa a Rádio Peão. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar o meu vídeo, não deixe de curtir, me siga no Instagram, se inscreva no canal e me acompanhe para o próximo vídeo na próxima semana. Até o próximo vídeo.